Rodrigo Goulart, das rádios Chapecó FM, Massa FM e Jornal Diário do Iguaçu. Humberto, o que você pensa em termos de formação de time? Mário Sérgio pode pintar como titular, ele que voltou no último jogo, tem a ausência do próprio Rafael Carvalheira, Dani não treinando por ali. É isso que pode acontecer em termos de mudanças, ou você pensa em mais alguma alteração, logicamente aí de olho nesse confronto com o Goiás? Bom dia, Rodrigo. A gente tem mais um período de treinamento, né? Um espaço muito curto de uma partida para outra, de Santos para hoje, para amanhã contra o Goiás. São opções que a gente ganha e então a gente vai fazer esse trabalho, a gente já visualizou, já estudamos o nosso adversário, assim como a gente faz com a nossa equipe também, aquilo que a gente fez de positivo, aquilo que a gente precisa evoluir, porque é aquilo que a gente entende que o adversário vai nos estudar para tentar explorar. Então a gente tem conversado bastante com os atletas, então tem esse período de treinamento para ser executado. Na nossa cabeça já sim uma equipe definida, vamos trabalhar ali para que a gente possa colocar em campo aqueles 11, né, que a gente acredita que são os melhores para iniciar, para que a gente consiga ter um bom desempenho e além do bom desempenho, o resultado. Olá, Humberto, Tadeu Costa. A Chapecoense vai encontrar aqui em Goiânia a mesma situação que encontrou em Amazonas, lá em Manaus contra o Amazonas. Calor, cidade pequena, cidade lotada, torcida empolgada. É isso que vai ter na Serrinha amanhã. E a Chapecoense suportou toda a pressão e, melhor que isso, venceu o jogo. Pode-se repetir essa façanha em complemento com mais atenção e qualidade na finalização? Não tem muito tempo para trabalhar isso, mas a conversa nesse sentido aí, Humberto. Bom dia, Tadeu, perfeito. É nessa linha, né, que a gente vai seguir. Como você frisou, lá contra o Amazonas nós conseguimos fazer o jogo e conseguir o resultado, que foi importantíssimo para nós. Contra o Santos, que é uma atmosfera também similar, queremos enfrentar aqui amanhã contra o Goiás, uma atmosfera contrária em relação à torcida, né, casa cheia, mas o campo favorece as equipes que querem jogar. E o Goiás, a gente vai precisar ter muita atenção na nossa fase defensiva para poder neutralizar as variações que são feitas, né? Então, é uma equipe que move bastante, uma equipe muito agressiva, que tem um preenchimento de área interessante, uma bola parada também que vai fazer com que a gente tenha uma atenção. Mas a gente precisa gerar desconforto para eles, né? Dessa maneira que a gente tem enfrentado, foi assim contra o Avaí também, no qual a gente conseguiu eliminar os pontos fortes do adversário, gerando desconforto para eles quando eles tinham a bola. E quando nós tivermos a bola, quando a gente tiver a bola, a gente vai precisar jogar, né? Como foi feito nessas oportunidades, né? Tanto contra o Santos, como o Avaí, que eu mencionei agora há pouco, o próprio Amazonas. Nós precisamos também gerar esse desconforto para eles na fase defensiva deles, para que a gente chegue assim ao nosso gol, né? E é claro, um capricho maior nesse último terço, nessa finalização, pois a gente tem criado. A grande dificuldade nossa tem sido essa, né? Justamente traduzir em gols essa vantagem que a gente tem tido, né, em construção, essa vantagem em cima do nosso oponente, muitos momentos da partida. Então a gente tem conversado para que a gente possa se manter concentrado o tempo inteiro, para que a gente não seja penalizado como foi contra o Santos, né? Tivemos a oportunidade de sair lá com a vitória, até mesmo um empate, né, pelo aquilo que foi produzido, no mínimo, mas acabamos ali baixando a nossa guarda no final da partida e fomos punidos, né, com a derrota. Então tem que tirar lições, vir mais forte. Essa dor que sentimos pós o jogo do Santos, a gente tem que canalizar ela para que a gente consiga fazer coisas boas e não cometer os mesmos erros que cometemos naquela partida. Então a expectativa é que a gente consiga se manter concentrado, colocar nosso plano de jogo, porque a gente tem conseguido fazer bons jogos. E mais do que isso, né, as oportunidades que a gente tem criado e gerado, a gente possa ter um capricho maior para que a gente possa traduzir em gols esse número de oportunidades que a gente tem tido. Olá, Humberto, tudo bem? É Matias Brasil da Rádio Condá FM, equipe Navalense. Humberto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o último terço do gramado da Chapecoense e também sobre a questão de atenção nos últimos minutos da partida. Foi o que faltou contra o Santos lá em Santos, São Paulo. Pode falar um pouco pra gente aí como vai
vai ser a mudança desse setor e também a questão de atenção nos últimos minutos para que não volte a acontecer o que aconteceu contra o Santos? Bom dia, Matias. A gente tem conversado bastante, né? Não somente pós-jogo contra o Santos, né? Mas a gente tem alertado e o futebol ele te exige, né, esse nível de concentração, o que a gente coloca assim como lembretes diários, né? Não somente em jogos, mas também em treinamentos. O nosso nível de atenção, o viver o jogo, viver o treino, porque só assim você consegue elevar o teu nível, né? Então é isso que a gente tem trabalhado para que a gente possa crescer a cada dia de treinamento, a cada rodada. Então é nesse aspecto que a gente tem batido nessa questão mental, nessa questão de concentração. Sabemos que a concentração ela potencializa nessa parte técnica, a parte tática, a parte física também, faz com que você se supere a cada desafio. Então é isso que a gente tem tocado, né? E a questão do último terço, você estando concentrado não somente na elaboração da jogada, na criação das jogadas, você consegue aumentar muitas dessas situações, mesmo a gente tendo criado bastante em cima dos nossos adversários, ter gerado várias finalizações. O que a gente tem trabalhado é para controlar as ansiedades, para que a gente possa ajustar o corpo melhor, para ter uma finalização mais limpa, que assim conseguimos atingir o alvo, né, o gol adversário. A gente tem feito finalizações, mas não temos acertado o alvo, então a gente precisa melhorar essa nossa pontaria para que possamos assim conseguir mais gols, né? Fazendo mais gols a gente tem certeza que iremos conseguir mais vitórias, consequentemente subir na tabela também. Por isso que a gente tem trabalhado bastante esse aspecto aí também, de controlar a ansiedade. Esses atletas sabem fazer, já fizeram em outras equipes. Então a gente tem que dar tranquilidade nesse momento, dar sustentação para eles, para que eles consigam fazer os gols e ter um refino melhor nesse último terço, né? Então a gente tem conversado bastante. A expectativa é que essas coisas comecem a acontecer para que a gente possa sair dessa situação incômoda que vivenciamos hoje. Então, a gente tem trabalhado esses aspectos, tanto ele mental como essa questão do campo, que é aquilo que a gente acredita no trabalho. Então, é a expectativa que a gente já consiga colocar em prática já nesse jogo contra o Goiás, que será de fundamental importância um bom resultado aqui. Gilberto, por aqui da Grande Capital. Humberto, você relaciona 4 zagueiros, né? Tem uma profundidade de elenco tão grande e são 4 defensores para um jogo fora de casa. Queria saber se você e a comissão técnica estudam em algum momento utilizar um esquema com 3 defensores para o Chapecoense ter ainda mais solidez defensiva dentro dos jogos. Bom dia, Humberto. Bom dia, Rangel. É uma possibilidade que a gente estuda, já fizemos alguns treinos, né, nesse aspecto na nossa intertemporada. Vamos dar um foco maior também nesse tipo de variação, até pelo nível de atletas que temos, né, nessa posição. O fato hoje de trazer o Jonathan é um atleta que faz mais funções. Ele não somente joga como zagueiro, mas também na sua base já jogou como lateral esquerdo e como volante. Já treinou conosco como volante e como lateral esquerdo e fazendo em ambas as posições, fazendo excelentes treinamentos. Então é um atleta que ganha essa oportunidade caso a gente precisa entrar com 3, é um substituto ali, ou se a gente precisar desse lateral esquerdo, ele também tem essa capacidade de nos atender. Então por isso a vinda dele, né, que o João tem acompanhado nós mais vezes, né, nos jogos. O João teve um problema que acabou impedindo ele de estar trabalhando conosco, então ele perdeu um pouco de tempo, mas é um atleta totalmente engajado e comprometido com o trabalho. Então, como a gente trabalha com merecimento no dia a dia, e aqueles que têm feito por merecer, é claro que o jogo também tem que te trazer a resposta, mas esse atleta específico ele está vindo justamente por fazer outras posições, cumprir muito bem em outras posições. Então por isso a gente trouxe ele, mas é uma possibilidade que a gente estuda sim para a sequência da temporada e até mesmo para essa partida diante do Goiás. Bom dia, Humberto, Eduardo Florão. Humberto, o Walterson é um jogador que a gente percebe algumas vezes nos treinamentos que ele consegue desempenhar bem nessas atividades. Porém, ele não ganhou uma oportunidade como titular ainda e quando entra no decorrer das partidas ele não tem um desempenho que chama atenção, né? Muito diferente dos treinamentos. O que acontece com o Walterson, né, que ele não ganha oportunidade como titular e também que o desempenho nas partidas não é o melhor, né? Eu percebi que você, obviamente, relacionou ele para a partida de novo. É um jogador que você tem contado, pelo menos nos jogos, né? Contado pelo menos no banco de reservas. Gostaria que você falasse um pouco sobre o Walterson.
Bom dia, Florão. Você que nos acompanha, né, então percebe que é um atleta que se dedica, tem trabalhado, tem evoluído. Claro, quando chega na Chapecoense, vindo de fora, sem a treinabilidade que exige, né, até mesmo pela função dele, precisa estar muito bem fisicamente para poder cumprir, tanto para atacar como para defender. Então teve dificuldades, assim como quase a totalidade do nosso elenco fez um estadual muito ruim. Então isso traz um peso, traz uma interrogação, mas é um atleta que tem evoluído, já jogou muito bem nas equipes do qual passou, foi destaque do São Bernardo lá atrás num Campeonato Paulista que é muito forte, depois foi transferido para fora do país, fazendo boas competições, por isso naquela oportunidade foi trazido para a Chapecoense, pelas pessoas que estudaram e viram potencial nesse atleta. Claro que um atleta que tem tido oportunidades, como outros, não tem conseguido fazer o melhor dele, né? Lógico, para trazer um olhar da arquibancada, de vocês da imprensa, mas é um atleta dedicado, a gente acredita que dando oportunidade esse atleta vai resgatar esse bom futebol. Então, claro, tem ajudado em alguns momentos, em alguma questão, mas a gente sabe que ele tem potencial, assim como outros atletas também que estão no nosso elenco, tem potencial de ofertar mais, e é em cima disso que a gente tem trabalhado para que eles possam desenvolver e colocar em prática o seu melhor futebol, que foi esse futebol que trouxeram eles para a Chapecoense. Se a gente fizer um recorte, muitos atletas ainda não atingiram o seu nível máximo, então a gente tem trabalhado esse aspecto mental. A gente sabe que os anos anteriores, aqueles atletas que ficaram aqui, o estadual tem trazido um peso, por mais que a gente fala, por mais que a gente tenta blindar, mas isso às vezes pode ser no inconsciente do atleta, quando ele precisa fazer uma determinada jogada, ele não está confiante, seguro para poder realizar essa jogada que o jogo está pedindo, então ele acaba dando um passo para trás ou não tendo essa coragem para poder executar devido a essa instabilidade emocional, essa insegurança em errar e vir um peso maior, uma cobrança maior. Mas a gente tem dado essa sustentação não somente para o Votos, mas para todos os outros atletas, para que eles possam colocar em prática o seu melhor futebol. Eles colocando o seu melhor futebol, a Chapecoense vai crescer também no seu coletivo. Crescendo no seu coletivo, você se aproxima dos resultados de vitória, que é isso que a gente tem buscado. Então, a gente acabou perdendo o Rodrigo em cima da hora ali para a viagem, no último treinamento lá em Chapecó, um atleta que vem crescendo muito. A gente tem o Mário, tem ele como característica de 9, e o Valdes também, ele reúne, né, essa condição, já jogou em outras equipes ali como 9, já treinou conosco também, era uma opção para o jogo do Santos, treinou muito bem nessa posição, por isso a vinda dele também. A gente sabe que o Mário não tem condição física de suportar todo o jogo, certo? Então a gente está estudando como a gente vai utilizá-lo, então a gente precisa ter atletas que nos dê a condição de, no caso específico ali do Mário, não conseguindo ou iniciar o jogo por mais tempo, ou ele iniciando, a gente precisar no decorrer do jogo um atleta que mantém uma característica de velocidade, de pressionar adversário, de saber também transitar, de ter uma agressividade maior. Então a gente acredita que o Valdes reúne isso no nosso elenco, então por isso a vinda dele também. A expectativa é que, caso ele seja acionado, ele possa entrar e nos ajudar com uma grande vitória.